Olá, vou trazer hoje aqui então a leitura das cartas 18, primeiro a carta 18, depois a carta 17 aqui do livro do nosso oráculo, né? As cartas do caminho sagrado. Vou trazer aqui a parte, a leitura também do ensinamento dessas cartas, né? Então vou começar aqui pela carta 18. Eu vou trazer assim porque saíram essas cartas em duas leituras que eu fiz semana passada e estou trazendo na ordem que elas saíram. Então eu vou começar aqui, ó. Essa carta aqui tem 3 páginas, vamos ver. Carta 18, roda do arco-íris, unidade e consciência da totalidade. Roda do arco-íris, doadora de vida. Com tuas chuvas purificadoras, unindo todas as cores, os filhos da terra voltarão a andar em paz. Roda do arco-íris, anuncias que os teus guerreiros já estão de pé. Irmãs e irmãos em harmonia, a tua luz em seus olhos. Roda do arco-íris, toca os nossos corações, e nós por certo voaremos, não sós ou separados. Nossas cores rodopiando no céu. Gente, eu tô precisando marcar o oftalmo. Caramba, parece que do nada minha vista deu uma piorada. Vamos lá. Ensinamento. Entre os navarros e os hopis, a deusa da roda do arco-íris ou do círculo do arco-íris é a portadora das chuvas amigas que alimentam as 3 irmãs, milho, abóbora e feijão durante o verão, para que o povo também possa ser alimentado. Vemos muitas vezes uma imagem da roda do arco-íris servir como tema para a pintura na areia, uma antiga arte de cura sagrada empregada pelos clãs de cura destas nações. A deusa da roda do arco-íris chega de todas as 4 direções e gira como uma suástica, de modo a cobrir todas as direções. Aqui o desenho, né? Do lado de fora do círculo sagrado é protegido por outra deusa da roda do arco-íris, que se inclina no espaço, criando com seu próprio corpo um cálice que recolhe a chuva e protege todo o círculo. Sem as bênçãos da chuva, as 3 irmãs morreriam e o povo não poderia continuar a ser alimentado. Meu cabelo tá ótimo hoje, né? Não pode melhorar. A roda do arco-íris representa a promessa de paz entre todas as nações e entre todo o povo. A raça do arco-íris vem reforçar a igualdade entre as nações e se opõe à ideia de uma raça superior que poderia controlar ou conquistar outras raças. A raça do arco-íris vem para trazer a paz, através da consciência de que todas as raças constituem, na verdade, uma raça só. O arco-íris encarna a ideia de unidade de todas as cores e a ideia de que todos os credos devem trabalhar juntos, visando o bem comum. Quando todos os caminhos que conduzem à totalidade forem respeitados por todos os povos, a profecia do arco-íris estará sendo cumprida. Na época em que vivi no México e trabalhei com as avós, junto à Sociedade do Búfalo da Dimensão dos Sonhos, ou com a Fraternidade Feminina, descobri que muitas profecias derivadas de videntes e sonhadores haviam se conservado através dos tempos. A profecia da roda do arco-íris, por exemplo, era muito clara. Quando o tempo do búfalo estiver para chegar, a terceira geração das crianças de olhos brancos deixará crescer os cabelos e começará a falar do amor que irá trazer a cura para todos os filhos da terra. Essas crianças irão buscar novas maneiras de compreender a si próprias e aos outros. Usarão penas, colares de contas, pintarão seus rostos. Buscarão os anciões da nossa raça vermelha para beber da fonte de sua sabedoria. Essas crianças servirão como um sinal de que os nossos ancestrais estão retornando em corpos brancos por fora, mas vermelhos por dentro. Elas irão aprender a caminhar novamente em equilíbrio na superfície da Mãe Terra e saberão levar novas ideias aos chefes brancos. Essas crianças também terão de passar por provas, como aconteceu
quando elas ainda eram ancestrais vermelhos. Serão usadas substâncias pouco comuns, como por exemplo a água de fogo, para observar se elas continuarão a caminhar firmemente dentro do caminho sagrado. A geração dos filhos da flor atravessou essa parte da profecia, e alguns deles conseguiram permanecer dentro do caminho sagrado. Outros, no entanto, se perderam por algum tempo, mas agora eles estão retomando o caminho de forma mais harmoniosa. Alguns se desiludiram e esqueceram os altos ideais que os alimentaram quando seus corações eram jovens, enquanto outros ainda estão despertando, apressando-se para retornar ao caminho da sabedoria. Vovó Cici olhava para mim com os seus olhos espelhados. As suas palavras me calavam no fundo. Ela falava da profecia do arco-íris, e eu sentia o meu coração às vezes apertado, e às vezes se enchendo de amor e de esperança. Ela me falava da volta do búfalo à Ilha da Tartaruga, e de como os nossos rebanhos voltariam a ser numerosos. Após o retorno do búfalo, a geração que se seguisse a dos filhos da flor viveria o amanhecer do quinto mundo da paz. Vovó Cici chamou o início deste quinto mundo da paz de pônei vacilante, que logo ao nascer tentaria se firmar em suas patas. Peraí, me perdi aqui. Ela declarou que este movimento vacilante seria sentido pela Mãe Terra e que ocorreriam mudanças no solo e nas águas. Este movimento provocaria um novo tipo de emoções e de sentimentos entre os filhos da Terra, o que apressaria as mudanças. Interessante, tem tudo a ver com o que a gente está passando hoje, né? Abrindo parênteses aqui para um comentário meu. Eu acho que tem tudo a ver. Bom, voltando aqui à leitura, muitos sonhos coloridos seriam trazidos para o tempo de dormir e para o tempo de sonho destes novos guerreiros do arco-íris, e eles aprenderiam, de novo, a caminhar em equilíbrio. As mudanças ocorridas em nossa Mãe Terra trariam medo às suas crianças, porém, mais tarde, conduziriam à consciência da unidade no seio de um só mundo, um só povo. Lembrando aqui que eu sinto assim, né, que quando eles falam aqui, aí um parênteses meu aqui de novo, um só mundo, um só povo, está falando sobre a unidade das coisas, né? Eu acho, assim, não está falando sobre a gente não aceitar o que é diferente, né? Mas a gente aceitar a unidade das coisas no diferente. E voltando à leitura aqui, vovó Berta se divertia toda vez que chegávamos a esta parte da profecia, porque os meus olhos se arregalavam como se fossem faróis, e eu não conseguia ficar parada um só instante. Então vovó Berta pedia que vovó Cici parasse de contar a história naquele dia e me deixasse em uma expectativa maior até o dia seguinte. Ela fazia isso só para mexer comigo. Então, finalmente, vovó Cici recomeçava a história, dando-me tapinhas no joelho para fazer com que eu prestasse atenção ao ritmo da profecia. Ela sentia que a minha mente girava em torno de minhas próprias projeções. Eu queria mesmo era ficar fazendo um monte de perguntas sobre como, quando, onde e porquê. Eu queria saber todos os detalhes, todos. Tinha 22 anos na época e era muito impaciente, mas consegui me controlar e ficar em silêncio para que ela pudesse continuar. A roda do arco-íris surgirá sob a forma de um cachorro do sol, para todos aqueles que estiverem prontos para vê-la. O cachorro do sol forma um círculo de arco-íris completo ao redor do sol e possui brancas luzes brilhantes apontando para as 4 direções. O cachorro do sol constitui um fenômeno natural raro e foi batizado assim pelos nativos americanos. O nome agora é usado por cientistas do mundo todo. Muitos cachorros do sol serão vistos quando se aproximar o tempo do búfalo branco. Esta será a linguagem que o céu irá usar para nos dizer que chegou o momento de partilhar os ensinamentos secretos e sagrados entre todas as raças.
Muitos filhos da Terra irão despertar para assumir a responsabilidade dos ensinamentos e o processo de cura planetária começará a tomar novo impulso. Vovó Berta sorria com um olhar distante, sabendo que já estaria na estrada azul do espírito quando chegasse o tempo do búfalo branco. Vovó Cici também já estaria no acampamento do outro lado. Porém, ambas me prometeram que assim que soasse a hora certa para divulgar estes ensinamentos, estariam ao meu lado me ajudando. Ai, que lindo! As avós também me falaram das mudanças que os filhos da Terra sofreriam durante este movimento. Um processo de cura, no momento em que as rodas do arco-íris girassem em seus sonhos. Então as avós também me falaram das mudanças que os filhos da Terra sofreriam durante esse movimento de cura, né? Ela chamou aqui o movimento vacilante de processo de cura. Coincidentemente, muita relação com o que a gente está passando hoje, né? E especificamente nós aqui no Brasil, com essa enorme anomalia magnética que está sobre nós, e nestes dias a respeito do Rio Grande do Sul, né, que está movimentando todo o país aqui, né, ou muitos de nós, né, milhares de nós. Então as avós declararam: muitos filhos da Terra passarão a recordar dos objetivos da sua caminhada e irão aprender a desenvolver os seus dons para então poder auxiliar a toda a humanidade. A verdade dissolverá os nós da separatividade e a bondade prevalecerá. Alguns detalhes acerca das mudanças que ocorrerão na Terra serão revelados aos filhos da Terra em sonhos. Algumas pessoas irão receber sinais indicando que deverão se mudar para locais mais seguros. Outras serão informadas de que a sua ajuda se fará necessária exatamente nos locais em que ocorrerão as mudanças. Todos deverão confiar em sua visão pessoal e deverão ser capazes de ouvir os seus corações para então poder auxiliar o todo. As pessoas se tornarão capazes de utilizar os seus dons alegremente e saberão qual é o seu papel específico dentro deste grande elo universal. Os outros ensinamentos da profecia da roda do arco-íris só serão transmitidos mais tarde, quando mais pessoas já tiverem despertado para o seu potencial interno. Em nossa tradição cênica, foi a vovó Tilá quem me ensinou os diversos usos do círculo do arco-íris. Quando estamos enfrentando alguma dificuldade, podemos lançar mão do arco-íris da paz, visualizando o entorno daquela situação ou das pessoas envolvidas. Depois piscamos os olhos alegremente, fazendo com que toda aquela imagem seja envolvida pela nossa paz interna. Podemos ainda usar essa técnica junto com outros rituais, colocando os nossos objetivos dentro da roda do arco-íris da paz. Caiu uma água aqui na minha mão. Os nossos objetivos são inspirados na tradição da Confederação da Paz Iroquesa, que utiliza os 12 ciclos da verdade para que a paz se manifeste. Os 12 círculos da verdade são os seguintes: aprender a verdade, honrar a verdade, organizar a verdade, observar a verdade, apresentar a verdade, amar a verdade, servir a verdade, viver a verdade, trabalhar a verdade, caminhar com a verdade e ser grato pela verdade. Quando nós convidamos a verdade total a penetrar no nosso espaço sagrado, nós estilhaçamos os grilhões da separatividade e da ilusão, que constituem a base da desarmonia. A roda do arco-íris da paz destrói as mentiras que fizeram os filhos da Terra desconfiarem uns dos outros e substitui a ilusão da separatividade pela afirmação da totalidade. Tá acabando. Tô meio desengonçada aqui, mas tá acabando. Quando a deusa da roda do arco-íris dos navarros e dos Hopis vieram
vierem abençoar a Mãe Terra com as chuvas da purificação, e da regeneração, os seus filhos também serão curados e purificados. Assim que o arco-íris da paz dos Cênicas conseguir envolver o espaço sagrado de cada pessoa, todos passarão a caminhar em verdade, respeitando o espaço sagrado dos outros, e a harmonia então voltará a reinar no nosso planeta. Esses sistemas de sabedoria são baseados nos ensinamentos dos guerreiros do arco-íris, as irmãs e os irmãos que trabalham pela união do quinto mundo e lutam pela vitória da paz no planeta. Uau, que ensinamento lindo! Então aqui finalizar com a aplicação dele. Primeiro que eu já li a aplicação aí no exercício, né? Tem dois aqui na verdade, né? Um para fazer aqui visualizando um arco-íris ao redor da situação ou da pessoa que está incomodando ali. E o outro aqui quando ele cita aqui os 12 ciclos da verdade, né? Que é algo para anotar aí, então. E aí a aplicação aqui. Se a roda do arco-íris aparecer em sua sequência, você está sendo solicitado a remover qualquer tipo de discórdia da sua vida, abrindo espaço para o seu próprio crescimento. Não alimente a negatividade. Observe todas as lições que lhe estiverem sendo apresentadas neste momento, aprenda com elas, e então depois concentre a sua atenção no sentido de criar nova beleza e mais abundância na sua vida. Tome cuidado para não afundar na areia movediça dos seres covardes e mesquinhos. Quando os nossos oponentes são dignos e verdadeiros, eles nos dão lições que promovem o nosso crescimento, que nos abrem para um sentido maior de unidade como todo. Os indivíduos prepotentes e mesquinhos não devem merecer a sua atenção, nem o seu tempo ou a sua energia. Você não deve se envolver em assuntos alheios, quando a discórdia for devida à falta de unidade e de compreensão entre as pessoas. Envolva qualquer discórdia com a imagem da roda do arco-íris da paz e sinta-se em unidade com o grande mistério, mantendo o olhar fixo em um objeto maior. E então, os pés no caminho sagrado da beleza. Lembre-se sempre de que você possui a força interior necessária para superar todos os obstáculos à união que possam eventualmente estar surgindo no seu caminho. Não sei se está dando para ouvir, eu acho que tem um ninho aqui perto. Um passarinho pequenininho. Ai meu Deus, tá cheio de passarinho aqui atrás. Nossa, que história linda. Então vamos lá, para não ficar longo demais. Carta 18, maravilhosa. Maravilhosa, fantástica. Vamos para a carta 17 agora. Eita, Laia. Peraí. Eu espero que eu tenha lido corretamente. Eu mostrei a carta 18, né? E eu espero que eu tenha lido a carta 18. Eu vou ler aqui a carta 17. Acho que tá certo. Ai, ai, ai. Vamos lá. Isso aqui tem... Para você que escolheu, então, a opção 2. A carta 17. Carta 17. Tenda da Lua. Recolhimento. Tá aqui. Vamos ver se fica melhor a luz aqui. Tenda da Lua da boa acolhida, tempo de contemplação, observando os ciclos do corpo e a vida que recomeça, recolhimento e silêncio, sagrada tenda negra do Ocidente, menina e avó unidas em retiro, junto à Mãe Terra. Ensinamento. A tenda da Lua é o lugar da mulher. É lá que as mulheres se reúnem durante o seu período menstrual para ficarem juntas e se sentirem em harmonia com as mudanças ocorridas nos seus corpos. Há muito tempo atrás,
Durante essa época especial do ciclo lunar, as mulheres eram afastadas das tarefas domésticas e recebiam permissão para se recolher na tenda da lua, e então desfrutarem da companhia de suas irmãs. Em muitas tradições antigas, o tempo da lua é considerado um tempo sagrado da mulher, durante o qual ela é honrada como sendo a mãe da energia criativa. Durante este ciclo, ela deve liberar-se das energias antigas que o seu corpo vinha carregando e preparar-se então para a religação com a fertilidade da Mãe Terra, da qual ela será portadora durante a próxima lua ou o próximo mês. Os nossos ancestrais sabiam o quanto era importante permitir que cada mulher pudesse se aprofundar no seu espaço sagrado durante este momento de religação, pois as mulheres eram as portadoras da abundância e da fertilidade. As mulheres eram as mães. Davam continuidade à tribo tendo filhos, traziam fertilidade às lavouras graças à sua conexão com a Mãe Terra. E abrigavam os sonhos da nação em seus ventres, até que esses sonhos se tornassem realidade. Durante a sua lua, elas eram estéreis e não podiam conceber. Este era, portanto, o seu período de descanso. Ninguém impedia que uma mulher fizesse o seu retiro periódico durante o tempo da lua. Impedir seria um gesto perigoso da parte de qualquer membro da tribo. Insistir em que uma mulher continuasse a cumprir com as tarefas ou os deveres familiares equivalia a interromper o seu ciclo de religação com a Terra. Isso poderia atrair a ira da Mãe Terra. Assim, se qualquer mulher visse negado o seu direito de se reconectar com a avó Lua ou a Mãe Terra, a fertilidade e a abundância poderiam não se manifestar naquela tribo ou naquela nação. O verdadeiro sentido dessa conexão ficou perdido em nosso mundo moderno. Na minha opinião, muitos dos problemas que as mulheres enfrentam hoje relacionados aos seus órgãos sexuais poderiam ser aliviados se elas voltassem a respeitar a necessidade de retiro e de religação com a sua verdadeira mãe e avó, que vem a ser, respectivamente, a Terra e a Lua. Interessante na astrologia também, um adendo meu aqui, um parênteses. Voltando aqui, a nossa avó Lua é quem tece a trama das marés, que é a água ou o sangue de nossa Mãe Terra. E os ciclos de uma mulher acompanham o ritmo dessa fiação. Quando as mulheres vivem juntas em um espaço comum, os seus corpos começam a regularizar as suas menstruações e todas terminam tendo seu tempo lunar simultaneamente. Esse ritmo natural é um dos laços da fraternidade. As mulheres honram o seu caminho sagrado quando se dão conta do conhecimento intuitivo inerente à sua natureza receptiva. Ao confiar nos ciclos de seus corpos e permitir que as sensações venham à tona dentro deles, as mulheres vêm sendo videntes e oráculos das suas tribos há séculos. Em nossa tradição cênica, o corpo governante da nação se materializa nas 8 clãs, e cada clã possui uma mãe do clã. Essas mulheres têm a palavra final em todas as situações. Admite-se que todo o crescimento deve vir das mulheres. Como se dá com as mães dos clãs é aprendendo a utilizar os dons da intuição e da sabedoria que toda mulher pode ter acesso à verdade que a guiará no caminho sagrado. As tendas de cura e as tendas de lua das mulheres são chamadas por vezes de tendas negras. A cor negra corresponde à cor do oeste na roda da cura. O oeste é o lugar da mulher, o lar de todos os nossos amanhãs. É refúgio da ursa. A ursa se recolhe à sua caverna para digerir todas as informações e todo o alimento acumulado durante o ano. Da mesma maneira, a mulher deve se retirar para a tenda da lua, a fim de honrar os dons que recebeu da Mãe Terra durante o mês que passou. A escuridão do céu noturno é denominada pela luz prateada da avó e é a feminina em sua natureza. Eis aí outra razão para que as tendas das mulheres sejam chamadas de tendas negras. Durante o seu tempo de lua, as mulheres da tribo têm oportunidade de partilhar entre si as visões, os sonhos, as experiências e as habilidades mútuas.
Os homens não recebem permissão para entrar nessas tendas, assim como as mulheres também ficam proibidas de frequentar as sociedades e clãs dos guerreiros. Deste modo, cada grupo tem a oportunidade de reforçar os seus laços fraternais e de manter unida a energia masculina ou feminina grupal, ajudando a equilibrar e harmonizar a tribo como um todo, através de uma saudável troca de experiências. Espera que me perdi aqui. As tendas negras constituem o núcleo da cura feminina e simbolizam a fraternidade e a união das mulheres do grupo. Dentro da tradição nativa, cada estágio de crescimento de uma mulher é explicado às meninas que estão em fase de crescimento. O ensinamento começa antes do primeiro fluxo menstrual da jovem e é marcado pelos ritos de passagem. Cada mulher da tribo... Os passarinhos. Cada mulher da tribo tem a honra de se tornar parte da energia criativa. Cada uma delas deve aprender a reconhecer o ciclo da lua na medida em que irão sendo preparadas para se tornarem tecelãs das marés, em semelhança com a sua avó lua. Então, cada uma aprende a respeitar o corpo e as próprias necessidades. A cada menina é transmitido o conhecimento do que significa ser mulher, à medida que ela vai sendo preparada para assumir o seu papel entre as outras mulheres da tribo. Não sei com você, comigo nunca fizeram isso. Com as minhas amigas eu vejo também que nunca fizeram isso, na minha geração pelo menos, estou 42. Eu acho que nas gerações anteriores da minha família também, da minha mãe e da minha avó, eu acho que uma exclusão total do feminino, né? Realmente a gente estava vivendo. Voltando aqui então, e dos homens também, né? Do masculino também, né? É que o masculino, ele ainda, né? Os homens são incentivados, né? A participarem de grupos entre eles, né? E eles geralmente se solidarizam entre eles, né? E as mulheres geralmente, né, são muito competitivas, né? Muito ao contrário, por exemplo, a gente vê que muito ao contrário, não sei como de fato acontece em uma tribo indígena, né? Mas pelo menos do que a gente tem de teoria, é muito ao contrário do que acontece numa tribo indígena, por exemplo, onde de fato as mulheres aprendem a estarem integradas entre si, né? Na nossa sociedade moderna, a gente aprende a competir, né? Muito ao contrário do que realmente está falando aqui. Então, continuando aqui, nessa fase de aprendizado, incluem-se as tarefas normais de uma mulher e de esposa, além do artesanato, do desenvolvimento da criatividade, do uso da intuição e do desenvolvimento de qualquer dom e habilidade pessoal. Temos ainda o conhecimento de cerimônias e de rituais, a ajuda no nascimento de bebês, além da utilização dos seus dons de cura e dos seus totens pessoais. Mais um adendo aqui, né? Também nas tribos, por exemplo, a gente sabe que essa relação com a sexualidade, né, com as crianças que surgem é diferente, né? E na nossa sociedade moderna, um homem quando abandona uma mulher com um bebê, por exemplo, ela tem que lutar muito, né, para ela conseguir manter aquela criança. Então ela acaba às vezes entrando ali, ela entra na energia Yang também sem ela perceber, né? Porque ela foi obrigada a ir para a caça, né? Seria um lugar de homens, vamos assim dizer, né, dentro, se a gente fizer essa analogia com as tribos. Voltando aqui então, durante o seu tempo de lua, as mulheres não tinham permissão de preparar comida, dançar, participar de cerimônias ou partilhar qualquer atividade vital com os homens. Muita gente hoje costuma interpretar erradamente este costume. Essa tradição teve início porque as mulheres precisavam se reabastecer de energia durante o seu período estéril da menstruação. Considere o alívio que um retiro desses poderia proporcionar a uma mulher moderna e também à sua família, que é obrigada a conviver mensalmente com as suas mudanças de temperamento. Aqui eu acho que a gente tem que tomar um cuidado, né? Abrindo um parênteses para um comentário meu, para não tornar isso um pouco machista na nossa sociedade, né? Porque de fato o período que a gente chama de TPM, né,
faz com que é de fato difícil a gente aprender a reconhecer, né? Se aprendêssemos a reconhecer desde pequenas, seria muito diferente de fato, né? As nossas convivências familiares e com amigos neste período, né? As convivências sociais. Mas a gente tem que tomar cuidado também para não usar isso como um recurso para dizer que a pessoa está, né? Para culpabilizar a pessoa ali pelo estresse que ela pode estar passando, cujo os hormônios pioram um pouco, né? Eu peço desculpas que eu estou com a garganta inflamada esses dias. A ideia comum entre os que não entendem direito essa prática é de que as mulheres eram consideradas sujas durante o seu tempo de lua, mas na verdade isso era a mais alta honra que se concedia às mulheres. Considerava-se que era um direito da mulher retirar-se para receber a alimentação e os cuidados da Mãe Terra, assim como a própria tinha cumprido com a sua responsabilidade de cuidar bem dos outros durante o resto do mês. Dentro da tenda negra das mulheres são transmitidos ensinamentos fundamentais que permitem a cada mulher se relacionar com as energias femininas da mãe e da avó. Isso significa que os papéis sociais da mulher são explorados em profundidade. Ser uma provedora é um papel que cada mulher provavelmente irá experimentar durante a sua caminhada pela Terra. Este papel inclui a gravidez e o parto, assim como o profundo amor e cuidado com os jovens nas suas fases de crescimento. As crianças costumam ser respeitadas por seus talentos individuais e são orientadas por sua mãe a aceitar, honrar e desenvolver os seus dons com alegria. O papel da avó era também muito importante. Quando o menino fazia 7 anos de idade, a sua avó se retirava para a tenda negra e sonhava ou então fumava, a futura companheira do rapaz. Acho que fumava com, né? Em seguida, conversava sobre isso com o avô e começavam a preparar as peles de cervo para cerimoniais que seriam o traje do futuro casamento. Para os cerimoniais, né? Quando o rapaz chegasse à maturidade e fosse escolher uma garota em que estivesse interessado, ele deveria se dirigir à sua própria avó e pedir permissão antes mesmo de falar com o pai da garota. Interessante, sistemicamente, então, né? A avó autorizava antes. Não sei se a avó materna ou paterna não fala aqui. Se fosse a mesma garota com a qual a avó havia sonhado, ela seria aceita. Caso contrário, ele deveria esperar ou passar a busca por outra jovem. Essa função da avó era uma das mais reverenciadas pela lei tribal. Cada visão ou sonho de cura que acontecia a uma avó era altamente honrado e respeitado. Cada avó conhecia a estatura do neto e de sua companheira e costurava as roupas do casamento nessa conformidade. Este era um verdadeiro teste de aptidões das avós como videntes. As minhas avós faleceram, eu não tenho como perguntar para elas. Esperava-se, apesar de que aqui é dos meninos, né? Não é das meninas. Será que as avós das mulheres também... Interessante, né? Bem interessante. Esperava-se que as mulheres se mantivessem castas até o período de namoro que precedia o casamento e que fossem fiéis como esposas. Em algumas tribos das pradarias, no entanto, quando uma jovem estava sendo cortejada, ela tinha permissão de escolher com quem iria partilhar o seu manto de búfalo antes de concordar em se casar. Nessas tribos, esse processo de seleção era considerado um direito da mulher. Ao conscientizar-se de que seu corpo constituía uma extensão sagrada da Mãe Terra, ela compreendia que todos os atos de prazer, abundância e fertilidade faziam parte da natureza feminina. Ao ter as suas primeiras relações sexuais, toda mulher era respeitada e tratada com carinho. Assim, nenhum mal ocorreria à Mãe Terra ou à tribo em geral em virtude de maus tratos sexuais infligidos à mulher. A sexualidade era assim encarada como um prazer natural e sagrado. Toda mulher estava preparada, graças às lições transmitidas por outras mulheres na tenda da lua. A sexualidade era considerada um ato natural de fertilidade.
Assim como a terra e o sol criavam alimentos para a sobrevivência do corpo, o homem e a mulher criam os seus filhos através do seu amor compartilhado. Originalmente, a mulher quase sempre tinha a última palavra quanto à escolha do guerreiro, com o qual iria compartilhar o seu corpo e a sua vida. A exceção à regra era se ela fosse feita prisioneira por outra tribo, ou se sua família fosse tão pobre que necessitasse de ligações com caçadores fortes ou parentes mais abastados, que se tornariam então responsáveis pelo bem-estar de ambas as famílias. Quando o povo dos barcos, os europeus, chegou à Ilha das Tartarugas, as Américas, arribou à costa ocidental e cunhou a palavra squaw, mulher. Essa palavra foi adotada e usada enquanto eles avançavam para o oeste. As outras nações da América Nativa não sabiam de onde vinha a palavra, e ela foi usada para denominar áreas de terra pelo oeste afora. Na verdade, essa palavra é uma difamação da mulher. Vem da palavra algonquina, nuesquá, ou nousquá, que significa sem pênis. Nossa! As mulheres algonquinas gritavam essas palavras quando eram estupradas. Chamar uma nativa de squá é chamá-la de pênis e destrói o respeito pela mulher, além de reabrir velhas feridas. Se os ensinamentos da Tenda da Lua e o respeito tribal pelas mulheres fossem violados por um homem vermelho, essas violações seriam puníveis com a morte. Para que as velhas feridas cicatrizem de maneira eficaz e criativa, está na hora de as mulheres utilizarem a ideia da Tenda da Lua e se refugiarem na santidade da fraternidade. As mulheres precisam aprender a amar, compreender e desta forma curarem umas às outras. Toda pessoa possui facetas masculinas e femininas. Cada uma delas pode penetrar no silêncio do próprio coração para que lhe seja revelada a beleza do recolhimento e da receptividade. A Tenda da Lua pode ser um símbolo para mulheres e homens. Recolher-se e assimilar os sentimentos que as experiências da vida criam é muito saudável. Está falando sobre a cura do feminino, né? Em nós mulheres e homens, né? Então, aplicação prática, a carta da Tenda da Lua fala de retiro. Faça uma pausa em suas atividades. A sua influência não está sendo bem exercida neste momento porque você está precisando restaurar as suas energias. Este é um período estéril em certo sentido, porque você precisa ficar só e dar toda a atenção a você mesmo, para variar. Retiro não é um ato de fraqueza, é um ato de força. É no retiro que se consegue, no presente, preparar uma base sólida para o futuro. Observe que, ao descansar um pouco agora, você estará se preparando para um novo tempo de ações produtivas para a sua vida. Estes momentos de solidão vão lhe permitir fazer coisas que lhe trazem alegria, sem as interferências que costumam vir de fora. Lembre-se de que verdadeiros milagres podem ocorrer em sua vida se você se permitir um repouso e souber se encaminhar em direção ao seu novo ponto de partida de uma forma mais suave e tranquila. Lindo, lindo, amei. Vou finalizar aqui então a leitura dessas duas opções. Espero que tenha sido contribuição para você e que a gente consiga aí aplicar, né? A leitura é uma parte, né, dos nossos estudos e aí que a gente consiga aí aplicar na nossa vida, né? Faça a sua anotação e pratique, coloque em prática. Gratidão por você aqui. Meu nome é Ana Carolina Sanduli e seguimos. Um beijo e até mais.